Olá pessoal, eu sou Yasmine Caé, enfermeira, e eu vim trazer para vocês aqui o assunto sobre o cuidado ao paciente crítico, tanto em assistência de área vermelha quanto em UTI. É importante que antes de você fazer o atendimento ao paciente crítico, você esteja paramentado. O paramento consiste em jaleco ou a roupa com a segunda pele que proteja os seus braços. Você precisa utilizar uma touca. Essa touca você vai colocar cobrindo os seus cabelos já amarrados, se você tiver cabelos compridos, e ela deve cobrir o pavilhão auricular. Você vai precisar de uma máscara de procedimento ou máscara cirúrgica, tá? Sempre colocar os tirantes atrás da orelha. Essa região que tem o arame sempre deve ser recolocada na sua face para poder ajustar a máscara. E além disso, você não pode cruzar a alça, certo? Sempre amarrar com um nozinho atrás da orelha, caso ela não fique bem ajustada. E as luvas de procedimento, que devem ser do tamanho adequado para as suas mãos. É importante também que você utilize nos seus pés sapatos fechados, que cubram os calcanhares e a região anterior do seu pé. Quando vocês se depararem com um paciente em gravidade, ele pode estar precisando de suporte ventilatório avançado. Esse daqui é um ventilador mecânico. Ele vai fazer com que o paciente seja auxiliado no processo respiratório ou vai controlar totalmente a respiração desse paciente. Quem vai manusear os parâmetros desse ventilador mecânico é a equipe médica, o enfermeiro e o fisioterapeuta, tá? Esse ventilador mecânico aqui, esse daqui é da marca Vela, mas existem outras marcas com outras funções. Mas no geral ele vai fazer sempre a mesma coisa, a mesma função, que é ventilar ou auxiliar a ventilação do paciente. Ele é composto pela tela inicial, pelas traqueias. Ele vai ter aqui um filtro bactericida e vai se conectar ao tubo. E esse tubo que vai chegar até o pulmão do paciente para levar o oxigênio que ele precisa. Um bom técnico de enfermagem, enfermeiro, médico e fisioterapeuta, ele sempre vai ter uma caneta próximo a ele. Essa caneta vai servir para identificar várias soluções e tudo que ele precisar que fique com a identificação e assinatura dele. Uma das coisas que o paciente vai precisar vai ser o acesso venoso. Esse acesso precisa estar identificado, e as soluções que o médico vai prescrever, que o técnico de enfermagem precisa aplicar no paciente. Então aqui a gente tem uma solução fisiológica 0,9%, cloreto de sódio, que é o nosso famoso soro fisiológico. Aqui tem 500 ml. E aqui nós temos um equipo, dois na verdade. Um fotossensível, que é aquele que ele reage à luz, então ele precisa estar sempre coberto, e um que não é fotossensível. Eu vou abrir o fotossensível para vocês. É importante que vocês sempre identifiquem as soluções. Aqui na identificação da solução vai ter sempre o nome do paciente, qual é a data do nascimento dele, qual a solução que você está infundindo, a data e o horário de início dessa infusão, o colaborador que realizou essa preparação e, além do mais, você vai precisar assinar com letra legível. Essa identificação deve ficar acoplada à medicação que estiver correndo no acesso do paciente. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão preparar. Lembrar sempre de estar utilizando máscara cirúrgica e luvas de procedimento na preparação de qualquer uma dessas soluções. Esse daqui é a bomba de infusão medicamentosa. Esse daqui é um aparelho que o técnico de enfermagem e o enfermeiro vão manusear bastante durante o atendimento ao paciente. O acesso do paciente ele precisa estar pérvio, como todos os acessos, sempre antes de preparar a medicação. E você, antes de iniciar a aplicação, você vai precisar realizar a desinfecção do local. Como? Com álcool a 70% e um algodão. A bomba de infusão, ela tem algumas funções. Primeiro, você pode zerar o volume, que é o seguinte: você vai ter um volume de medicação a infundir. O médico quer que você faça 500 ml de soro fisiológico, que é a solução que eu tenho aqui. Então você vai zerar e vai ligar essa bomba, né, antes de tudo. A minha solução, ela deve vir até a bomba já preparada. Eu preciso ter certeza que todos os sistemas estão abertos antes de iniciar a infusão. Aqui a gente tem o volume infundido,
O volume infundido é a quantidade de ml que já correu na veia do paciente. Esse daqui só vai ser preenchido após a gente dar início à vazão, tá? A vazão, a gente vai ter um volume limite. Aqui eu vou colocar 500 ml. 500 ml. Eu tenho o tempo limite. Eu quero que esses 500 ml corram no máximo em 10 horas. E eu vou ter a vazão. Eu tenho 50 ml por hora. E aí eu vou acoplar o meu equipo ao meu sistema de bomba. Então, esse aqui, nessa bomba, é o primeiro encaixe. Eu vou passar aqui. Coloco para purgar um bolos. Quando tiver qualquer bolha de ar que vai ser um risco para o paciente, ela vai alarmar que temos bolha de ar. Então, por vez, você vai precisar desacoplar o sistema e retirar as bolhas de ar. Isso é muito importante para a vida do paciente. Sempre observar se o sistema está completamente aberto. E aí, após a desinfecção, eu vou acoplar ao acesso do meu paciente, tirar o clamp e dar a partida de entrada, né, para iniciar a vazão da solução. E aí a medicação vai começar a correr no acesso do paciente. Esse aqui é o monitor multiparâmetros. A partir dele, nós vamos ver os parâmetros dos sinais vitais do paciente de forma contínua. Ele vai ter algumas formas de mostrar isso. Esse daqui agora está com 2 cabos. Aqui está o cabo do oxímetro e aqui está o cabo do ECG do paciente. Tem aqui ainda uma saída para a pressão arterial não invasiva. O primeiro cabo que eu vou mostrar para vocês é o cabo do ECG. Esse cabo pode ter 3 ou 5 saídas. Esse daqui tem 3 eletrodos, certo? Esses aqui são os cabos que vão se acoplar aos eletrodos do ECG do monitor. Existem cabos de 5 saídas e de 3 saídas. Esse daqui é um cabo de 3 saídas. Aqui eu vou colocar de acordo com as letras. Alguns monitores padronizam as cores. Esse daqui está padronizado na cor preto, branco e vermelho. Mas vocês podem encontrar nas cores verde, amarelo e marrom. Então, prestem bem atenção nas letras, certo? Aqui eu vou acoplar de acordo com a letra. LA significa left, então você sempre vai colocar o left do lado esquerdo. RA é o right, você vai colocar o right do lado direito. E LL vai ser o left low, você vai colocar ele na parte inferior do lado esquerdo. Sempre no terceiro espaço intercostal, na linha mamilar das partes superiores e na parte inferior entre o 4º e o 5º espaço intercostal. Esse cabo vai ficar ligado ao paciente e vai dar o traçado para que o médico possa acompanhar. O segundo cabo que nós temos é o oxímetro de pulso periférico. Ele vai indicar tanto a saturação de oxigênio do paciente quanto a frequência respiratória e a frequência cardíaca do paciente. E tudo isso vai aparecer aqui no monitor. Então aqui a gente vai conseguir ver a frequência respiratória do paciente, a saturação de oxigênio do paciente, a respiração em ritmos por minuto do paciente, a temperatura e a pressão arterial não invasiva. Existem várias formas de você manusear esses multiparâmetros. Esse aqui é uma marca específica e vai ter a forma específica de você fazer os comandos nele. Porém, geralmente, eles têm essa configuração que é para você acompanhar o paciente em situação crítica durante a permanência dele naquele leito. Vocês vão ter algumas formas de configurar esse monitor. Então, nessa marca daqui, você aperta no botão do meio e vai procurar qual é o parâmetro que você quer modificar. Aqui você pode modificar os alarmes, qual vai ser o alarme de padrão mínimo e padrão máximo. Você pode configurar tempo do ECG, da saturação, da temperatura, da respiração e da PANI. Eu vou apertar na PANI porque é um método que vocês vão utilizar bastante. Você aperta na PANI e bota aqui qual é o modo que você quer. Se você quiser no modo automático, ele automaticamente, no período que você indicar, vai verificar a pressão arterial do paciente.
Se você colocar na forma manual, você só vai conseguir verificar o paciente quando você apertar aqui nessa indicação de verificação de pressão arterial. Você pode colocar também na forma contínua e aqui para realizar de acordo com a, mas a gente nunca utiliza esses parâmetros. Eu vou colocar no modo automático e aí eu vou dizer qual é o intervalo que eu quero que essa pressão arterial seja verificada. Eu posso colocar que eu quero que seja verificada a cada 2 minutos, a cada 3, 4, 5, 10, 1 hora, 2 horas, 4, 8 ou 12 horas nesse monitor. E aí eu posso também modificar a unidade que eu quero que seja vista, o vazamento, se está ocorrendo para teste de vazamento. Os alarmes. Eu posso configurar os alarmes de acordo com cada um dos meus parâmetros. Vamos lá. Eu quero configurar a minha saturação de oxigênio e quero que ele dê nenhum alarme quando tiver muito alta a saturação, porque para mim a saturação alta não é ruim nesse momento. Porém, eu quero que um paciente ele seja alarmado quando ele der uma saturação abaixo de 90, então a partir de 89 eu quero que ele alarme. Como a saturação aqui do meu paciente está 98%, só para vocês verem ele alarmar, eu vou modificar o baixo para 100%. Então, a cada vez que a saturação ficar abaixo de 99%, de 100%, né, 99%, ele vai começar a alarmar. Então, ó, ele está aqui alarmando porque está abaixo de 99%. E aí eu vou poder colocar esses padrões, porque a depender da patologia do paciente, ele vai ter um tipo de respiração diferenciada. Eu quero acompanhar como é que está a respiração dele para sinalizar ao enfermeiro, ao médico. Então lá, eu vou desligar esse alarme de saturação, vou lá. Eu quero que o meu alarme baixo só seja abaixo de 90%. Quer dizer, até 90%, se ele estiver saturando, eu vou considerar que ele está estável hemodinamicamente. E aqui eu posso sair e manter a monitorização do meu paciente, sempre observando os alarmes de acordo com a situação do paciente de gravidade, né? Porque um paciente cardiopata, a frequência cardíaca dele vai ser diferente de um paciente que está internado apenas por uma pneumonia. Então, no leito de emergência, a gente vai ter aqui as redes de gases e o vácuo que a gente vai ter sempre ao leito do paciente. A gente tem aqui a válvula redutora e o fluxômetro para o oxigênio, que no padrão internacional é na cor verde, e a gente tem aqui uma válvula redutora e um fluxômetro na cor amarela, que no padrão internacional é para o ar comprimido. A gente tem aqui a rede de vácuo, né, na cor cinza, mas aí o hospital pode padronizar também em outras cores, que não sigam essas daqui. A válvula redutora ela vai ser utilizada no ventilador mecânico e o fluxômetro vai ser utilizada para padrões de oxigenoterapia que vocês forem utilizar, que pode ser a máscara de Venturi, o cateter nasal, a máscara de Hudson, entre outros. Precisamos ter sempre materiais beira-leito. Esses materiais são de uso único e devem seguir para desinfecção, esterilização ou higienização, a depender do material, logo após o uso específico com aquele paciente. A gente vai ter aqui o látex. O látex ele é utilizado na rede de vácuo para poder auxiliar na aspiração de via aérea superior ao tubo. Aqui temos uma máscara de Venturi. Essa máscara de Venturi ela vai ajudar na oxigenoterapia do paciente a depender da situação respiratória em que ele se encontre, da prescrição médica e necessidade. Temos aqui a máscara de nebulização. A gente sabe que com a situação atual do coronavírus, a nebulização não está sendo utilizada por conta da questão do aerossol. Mas diante das outras patologias respiratórias, a nebulização é muito utilizada. E temos aqui o ambu. O ambu ele deve ser de acordo com o tamanho do paciente. Isso aqui é um ambu adulto, mas temos um ambu pediátrico e um neonatal. Esse monitor multiparâmetro que eu mostrei para vocês, ele não apresenta a PANI, que é a pressão arterial não invasiva, nem a temperatura. Mas quando isso não é apresentado no monitor multiparâmetro para observação contínua daqueles sinais vitais, nós devemos sim ter naquele leito. Aqui eu tenho também um glicosímetro, principalmente em situações de emergência, o glicosímetro é muito importante. Um paciente crítico que está em situação de intubação orotraqueal ou traqueostomia, a gente precisa ter alguns cuidados. Primeiro é no manuseio desse paciente. A gente não pode estar mexendo no tubo de forma que tracione ele para não extubar esse paciente ou que a gente enterre o tubo para que esse tubo não vá para apenas um dos lados do pulmão e fique seletivo e prejudique a recuperação e a respiração desse paciente. Outro cuidado de enfermagem muito importante é com a fixação desse tubo.
Ao fixar, é importante sempre proteger com gases a pele do paciente, que fica em contato direto com o viés que a gente utiliza para amarrar, tá? A higienização oral deve ser sempre feita nesse paciente. Ter cuidado porque às vezes ele é um paciente pouco sedado, que morde bastante o tubo, então nunca colocar os seus dedos, sempre utilizar as palhetas para realizar essa higienização da via aérea, tá? Sempre observar no canto da boca ou no meio da boca de onde tiver o tubo, qual é a última marcação desse tubo, para poder informar para a enfermeira onde é que ele estava. Caso esse tubo se desloque, você tem como saber que ele foi deslocado, ou como já expliquei, ou ele foi enterrado ou ele foi tracionado. Observar esses cuidados, principalmente quando for realizar a mudança de decúbito do paciente, sempre ter alguém para auxiliar, segurando a cabeça desse paciente, sempre observar se essas traqueias não estão presas, para poder, quando você manusear o paciente, essas traqueias presas não tracionem esse tubo e o paciente seja extubado. Temos que ter cuidado sempre com as grades das camas dos pacientes. O leito ele precisa estar sempre com as grades elevadas para diminuir o risco de queda desse paciente no ambiente dentro da unidade de saúde. É importante que você baixe a grade quando for realizar o procedimento, no lado que você vai realizar o procedimento, e logo assim que você sair, você eleva essa grade para não deixar o paciente com o risco de queda. Então, qualquer dúvida, deixa lá na plataforma, no campo de perguntas, o que vocês estão precisando saber e troca conhecimento, que esse é o foco do aprendizado. E até a próxima aula!